Uma tragédia no trânsito matou uma criança de apenas 4 anos no bairro Nova Vitória, na zona leste aqui de Manaus. A polícia informou que a menina estava dentro de uma van e aí ela teria descido correndo do veículo quando ela foi atropelada. Testemunhas disseram que o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Olha só. O acidente ocorreu por volta das 10 horas da noite e comoveu os moradores do bairro Nova Vitória, na zona leste de Manaus. A criança foi atropelada por uma van. Testemunhas relataram à polícia que o condutor do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima. O acidente fatal aconteceu aqui na rua São Lázaro, no bairro Nova Vitória. A vítima tinha apenas 4 anos de idade. Aqui na rua, muitos vizinhos ainda se perguntavam o motivo e como de fato este acidente aconteceu. A vítima foi identificada como Melissa Passos dos Santos. Esta criança estava dentro de uma van, acompanhada de um pastor e mais pessoas da mesma congregação que fica aqui mesmo nesta região. As informações que foram repassadas para as equipes da polícia é que esta criança estava na van e ao parar aqui, ela saiu do carro. O condutor do veículo era o pastor da comunidade evangélica e não teria percebido quando atropelou a jovem. Já as versões apresentadas por testemunhas aqui na rua são de que após este acidente, após o pastor ter atropelado a criança, teria saído do carro e visto o que de fato havia acontecido. A criança já estava morta e devido ao medo de ser linchado pelos moradores da região, supostamente ele decidiu fugir do local. Já outros moradores da região acreditam o contrário, que ele fugiu porque estava com medo do que poderia acontecer. O pai da criança estava no trabalho quando foi avisado sobre o acidente. Eu estava no hospital, né, cuidando de uma pessoa, né, um peruano, né, estava lá. No momento eu estou desempregado, né, mas eu faço meus bicos. Trabalho com muitas coisas, né? E sempre eu e a mãe dela. Nunca deixou faltar nada. Sempre nós esperemos pela nossa filha. Fiquei tão alegre hoje que recebi um dinheiro, comprei um boneco, comprei um bocado de cor para ela. Mas meu coração assim falando coisa ruim. Eu não queria trabalhar. Eu não queria ir lá pro hospital, eu não queria, porque se eu estivesse aqui eu não tinha conhecido esse cara, minha filha. Pedro relembra os últimos momentos felizes com a filha. Minha filha só queria saber de brincar, se divertir. Toda noite ela falava, pai, onde tu tá? Tô aqui, minha filha. Eu não consigo dormir. Falei, papai tá indo pra casa. E eu tava trabalhando. Tava cuidando de uma pessoa. A mãe da criança foi levada à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Em seguida, compareceu ao Instituto Médico Legal. Até o fechamento da matéria, a polícia ainda não havia localizado o condutor do veículo envolvido no acidente. A família de Melissa cobra por justiça. Bom, esse condutor foi identificado, né? Ele se entregou à polícia lá no 14º Distrito, ele tem 51 anos. O nome dele não foi divulgado. E aí ele contou para a polícia, pelo menos nesse primeiro momento, que resolveu fugir, né, porque tinha atropelado a criança e ficou com medo da reação das pessoas. E aí a gente volta naquele assunto que eu falava agora há pouco da reação desproporcional que a gente tem para alguns casos, né? Não estou dizendo aqui que quem mata tem que fugir, obviamente não. Quem atropela alguém, quem bateu em alguém tem que ficar e prestar o socorro, né? Mas diante de tanta violência as pessoas ficam pensando, será que eu desço, será que eu... Ninguém consegue mensurar, falei agora há pouco, a dor desse pai. Tá aqui os meus sentimentos para essa família, para esse pai, para essa mãe que perdeu essa criança de 4 anos, uma fatalidade. Ela sai correndo, né? E aí acabou atropelado por essa van. Bom, esse caso foi encaminhado à delegacia especializada em acidentes de trânsito e foi instaurado aí um inquérito policial. A gente vai continuar apurando esse caso. Vamos falar aqui no Balanço Geral para você, também no Amazonas Record. É lamentável, meu povo. Triste demais, demais. Uma criança de 4 anos, né? Mas é preciso ter paciência para lidar com tudo isso. Eu já contei, inclusive, aqui no Balanço Geral Manaus, a história de um homem que atropelou uma... Eu não vou me lembrar exatamente onde, mas sei que era perto da rodoviária. Ele atropelou uma criança que estava passando uma faixa de pedestres, ele estava de moto e de repente a criança entrou na faixa.
Não sei se foi o mesmo caso da criança ter entrado uma vez. Entrou na faixa, não deu tempo de parar. E aí a população pegou ele ali e arrebentou ele na porrada. E aí depois, pelas câmeras de segurança, a gente via que ele não tinha como parar, não dava tempo dele parar, mesmo devagar. Não estou dizendo que é o caso da van, não estou dizendo que é esse caso. Estou dizendo que cada caso é um caso e precisa ter cautela para poder investigar tudo isso. O homem já se apresentou à delegacia.